Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo, a sua revista dominical, lição de número 8, o lugar santíssimo. Texto áureo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Verdade prática, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrarmos ao trono da graça de Deus. O objetivo geral na leitura bíblica em classe, Êxodo 26, 31 a 34. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, vinho fino, torcido com querubins. De obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás coberta do propiciatório sobre a arca da aliança, a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás banda do norte. Amados, objetivo geral: explicar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. Objetivo específico: destacar o véu no lugar santíssimo. 2. Mostrar o propósito do véu interior. E 3. Salientar como era o lugar santíssimo. Apresentar uma vida de serviço e adoração a Deus no lugar santo era dever do sacerdote. Foi o que vimos na lição passada. Entretanto, o sumo sacerdote tinha uma função especial e importantíssima, a de apresentar o sacrifício por si mesmo e por toda a nação. Na lição desta semana, enfatizaremos a importância do lugar santíssimo e seu papel pedagógico e espiritual na vida da nação de Israel. Este lugar representava o local onde Deus respondia ao seu povo. Hoje não temos mais o véu que nos separa da presença de Deus, nem precisamos de um sumo sacerdote para apresentar o sacrifício pelo nosso pecado. O nosso Senhor e Salvador Jesus já fez tudo isso por nós, e o sumo sacerdote é o sumo sacerdote perfeito. Vamos lá. Irmãos, o lugar santíssimo era um local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus, que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nesta lição, estudaremos o propósito do véu, o lugar santíssimo. O propósito desse véu é a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, uma lição que edificará nossa vida. O véu no lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino, branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura, carmesim. O propósito desse véu era a separação. O lugar santíssimo era separado. Nem todas as pessoas poderiam chegar ao lugar santíssimo, porque é um lugar separado, aonde o sacerdote, uma vez por ano, entrava ali para oferecer o sacrifício por ele e pelo povo. Então é um lugar separado. O véu tinha bordado especial com figuras de querubins. Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui: qual a razão desse querubins ser bordado no véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim
presunçoso e orgulhoso, que desejava ser igual a Deus, mas ele foi expulso para sempre. E foi Lúcifer. Foi expulso. O véu e o trançado de seus fios, para nos tabernáculos e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo pleno de nosso Senhor, que simbolizava também o caráter de Deus. O véu tinha bordados especiais com imagem de querubins, era trançado em linho fino e uma barreira de livre acesso. Propósito do véu interior: o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. O véu é um impeditivo ao acesso à presença de Deus. O véu indicava a presença de Deus. Como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo tinha formato quadrado. O lugar santíssimo é conhecido também como Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no interior, no sistema decimal, possuem números diferentes, uma vez que pesos e medidas e valores hebraicos são obscuros, e o resultado sempre produz uma pequena diferença numérica de acordo com a Bíblia. Estudos pentecostal: um côvado equivale à medida de 2 palmos, ou tamanho de nosso antebraço, equivale, portanto, 45 centímetros. Era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. O lugar continha apenas uma mobília, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, a sua santidade, a glória e majestade. Ali Deus habitava entre seu povo. No Novo Testamento, imagem revela que Paulo escreveu aos Efésios para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender todas os santos, a qual seja largura e comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Deus. Irmão, o amor de Deus, ele se revela aqui no Santíssimo Lugar. O amor de Deus se revela. O amor de Deus se revela em nós na cruz. O amor de Deus se revela em nós. Então, todo esse simbolismo reflete e revela o amor de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Nesta lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Este lugar especial é único do tabernáculo. Mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação, diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós podemos adentrarmos no trono de Deus com ousadia, com confiança. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa, Deus, cada um dos irmãos que esteve conosco nesse ensino, Pai. Venha estar curando os enfermos. Venha, Deus, estar expulsando os demônios. Venha, Deus, Pai, estar abrindo portas e mais portas de emprego.
Se a pessoa, Pai, ainda não é cristã, que ela venha erguer a sua mão, aceitar Jesus aonde ela está e procurar uma igreja evangélica, em nome de Jesus. Venha abençoar cada um dos irmãos, dando paz, alegria, graça, em nome de Jesus. Amém.